Fala moçada, professor Bruno voltando com o nosso curso de React Native. Na aula de hoje nós vamos refatorar o aplicativo que nós começamos a desenvolver na aula passada, que é o aplicativo de cálculo de IMC. Então nós vamos colocar a imagem da tabela de referência que nós não colocamos e vamos refatorar dividindo todos os elementos em componentes separados para a gente entender como que funciona esse processo e ficar cada vez melhor aí no desenvolvimento de aplicativos, beleza? Esse é o conteúdo da aula de hoje e recadinhos rápidos. Não é inscrito? Clica aí embaixo aí no se inscrever, é rápido e fácil e não vai atrapalhar o vídeo. É só clicar, já está inscrito, faz parte do nosso time. Aproveita e ativa o sininho, que aqui são aulas de segunda a sexta, assim você não perde nada e fica inteirado de todas as nossas aulas. Também já deixa aqui no início do vídeo o seu joinha, aquele joinha esperto, aquele joinha maroto, que isso ajuda demais o nosso canal. Também não vai atrapalhar o vídeo não, meu bom. Muita gente esquece de clicar no joinha, ajuda a gente. Clica aí agora, é só clicar e já está definido, já está feita a sua ajuda aqui no nosso canal, beleza? Clicou no joinha, vamos então para a aula para a gente refatorar e aprender um pouco mais sobre desenvolvimento de aplicativo. Bom, estou aqui com o nosso aplicativo de IMC e vocês estão vendo aqui que eu já fiz a inserção da tabela aqui. Deixa eu colocar meu óculos aqui. Já fiz a inserção da tabela. Certo? Para a gente não perder tempo, o que eu fiz? Eu coloquei aqui, ó, na pastinha Assets, olha só, tá aqui a pastinha Assets, certo? Eu copiei a imagem da tabela para cá. Se você ainda não está com a pasta Assets, é só criar, certo? E colocar a imagem aqui. Ela vai aparecer lá no Visual Studio, certo? Aqui, ó, Assets com a imagem, na tabela.jpg. Então, aqui no nosso aplicativo, eu coloquei mais uma view, certo? Para esse bloco aqui da imagem, ó, deixa o emuladorzinho aqui, para esse bloco aqui da imagem, certo? E aí eu coloquei o image, definindo o source aqui, ó, apontando para a nossa imagem, ok? E criei um estilo aqui para ele, ó, style, tá vendo? Estilos.tabela, que é esse estilo aqui, ó, ok? Largura 100%, resize mode contém, margem top, a margem de cima, menos 57. Isso aqui porque ela fica deslocada aqui na div, né? Para ela subir aqui, para ficar mais próximo aqui a parte de cima. Beleza? Criei um estilo aqui também, eu não lembro se eu tinha feito isso na aula passada, mas aqui, ó, estilo bloco, certo? Que é esse estilo aqui, ó, acho que já tinha já, a margem bottom, ó, tem o corpo, o bloco, o texto, o botão calc, o texto do botão calc e a tabela. Esses são os estilos que nós temos, mas nós vamos refatorar todo esse aplicativo. Para que nós vamos refatorar? Porque até aqui nós fizemos tudo dentro do mesmo arquivo, dentro do app.js. Só que boas práticas em React Native, React Native, é a gente começar a enxergar blocos, enxergar componentes quando a gente olha para um aplicativo. Então, no nosso aplicativo, nós vamos deixar tudo separado, certo? Isso aqui vai ser um componente de peso, isso aqui vai ser um componente, isso aqui vai ser outro componente, isso aqui é outro componente, isso aqui é outro componente, certo? Cada parte do nosso aplicativo vai ser um componente individual. Então, nós vamos começar a criar todo esse processo aqui. Para isso, nós vamos criar a pastinha componentes. Então, nós podemos vir ou por aqui, criar a pasta direto aqui, ela vai aparecer lá, ou podemos criar aqui também, tanto faz. Então, vou vir aqui, ó, New Folder, vou chamar ela de componentes, beleza? E aqui nós vamos começar a criar os nossos componentes. O primeiro componente que a gente vai criar pode ser o de peso, ok? Esse aqui, ó, informe seu peso. Nós vamos criar o componente, passar tudo que é devido dele para lá e fazer a inserção dele, né, o import dele aqui dentro do app.js. Essa é a prática que vocês vão adotar para criar todos os aplicativos, tá? Pensar como cada elemento como um componente, ok? Então vamos criar aqui, ó, componentes. Eu posso vir no botão direito New File ou clicar aqui, ó, New File, tanto faz. Então, New File aqui, nós vamos criar o
peso.js. Beleza? P maiúsculo, P minúsculo, enfim, da forma que vocês quiserem aqui. Eu vou criar com P minúsculo, ok? Então, nosso componente peso. Beleza, está aberto aqui. E o que nós precisamos aqui para o componente peso? Nós temos que pegar todo o conteúdo aqui relacionado ao peso. Cadê? Aqui, ó. Informe seu peso, todo esse bloco, e passar lá para o componente, ok? Então, mas antes a gente tem que criar toda essa parte básica aqui do componente, certo? Todo esse código básico. Então, olha só, eu vou colar, copiei lá, colei aqui, ok? Nós vamos usar props. Por que nós vamos usar props? Porque a gente vai precisar passar qual que é a variável que esse componente está relacionado. Então, a gente precisa fazer isso por propriedade, tá certo? Então, uma das maneiras aqui, ó, props arrow function, recebe aqui, e nós vamos dar o return, e aqui todo o nosso aplicativo. Bom, aqui muita coisa nós não vamos precisar, né? Um monte de coisa aqui a gente pode tirar. Por exemplo, a gente cara aqui, ó. Vamos pegar o componente primeiro. Vamos pegar aqui, ó. Cadê peso? Bloco, tá aqui, ó. Certo? Vamos pegar isso aqui. Já vou recortar mesmo, ó. Recortar. Só deixar um buraco aqui pra gente lembrar que tiramos ele dali. Certo? Cola aqui. Então tá aqui o nosso componente. Joia. Precisamos da formatação dele, certo? Então, vou pegar tudo aqui, ó, e a gente deleta aqui. A formatação dele, nós precisamos aqui do bloco e do txt, certo? Então, ó, corpo a gente não precisa aqui, bloco txt a gente precisa, isso tudo aqui para baixo a gente não precisa. Beleza. Lindo, maravilhoso. Salva não, né? Já vamos deletar aqui, ó. A gente não precisa de state aqui dentro, não vou usar state. Não preciso de safe view. Style eu preciso, view, text, touchable highlight eu não preciso, text input eu preciso, image eu não preciso. Só vou deixar o que eu preciso. Salva, tá aqui o nosso componente peso. Beleza? Joia. Aqui eu não salvei ainda, não mudou nada aqui. Então eu vou colocar aqui, ó, no lugar lá do peso, o que eu vou fazer? Eu vou importar o componente peso. Então, vou dar um import, vou chamar de peso from onde? Componentes peso. Beleza. Joia. Salva. Ih, não era para salvar não. Salva, porque ficou sem o peso aqui, tá vendo? Beleza, fiz o import. Agora vamos usar o componente aqui, ó. Peso. Salva. E aí ele apareceu aqui de novo. Mas agora ele não vai estar funcionando. Por que ele não vai estar funcionando? Porque eu não passei para ele a propriedade. Aqui, ó, eu não passei para ele a variável que ele está relacionada. E aqui também nós vamos precisar mudar, né? Vamos precisar mudar, porque essa função aqui, ó, ela vai ter que ser passada por propriedade. Beleza? Então vamos ter que fazer essa mudança aqui dentro do nosso aplicativo. O que a gente faz? Vamos fazer o seguinte. Isso aqui vai ser passado por propriedade. Ok? Então, props vai estar vindo aqui, ó, em props. Props.setPeso. Beleza? Ok. Nós já estamos capturando o setPeso que vai vir aqui via props, mas a gente ainda não está passando o setPeso que vai vir via props. Então, aqui no componente peso, nós vamos ter que passar para ele, ó. Na verdade, nem é o setPeso que a gente vai passar, né? Nós vamos ter que criar aqui a propriedade, ó, que vai receber a função. Então, vamos criar aqui ao modificar. E aqui em ao modificar, nós vamos passar o setPeso.
Beleza? Joia? Então lá eu tenho que capturar o props ao modificar. Aqui, ó, props ponto que ao modificar, e vou passar para ele o text, ok? Então agora aqui já existe a relação, já consigo fazer a digitação e quando eu der o OK aqui nesse campo, eu sei que, quando eu der OK não, eu já sei que esse valor já está relacionado aqui com o state peso, tá? Por quê? Porque eu passei o set peso aqui pela propriedade ao modificar. A mesma coisa nós vamos fazer com o componente altura. Então vamos lá, vamos criar mais um arquivo, altura.js, e olha só, mais ou menos o mesmo esquema, ó, Ctrl+C, Ctrl+V, copiei para a altura, certo? Vou pegar aqui, ó, todo o bloco da altura, recortar e colar aqui, ó, no lugar dos elementos do peso. Por que eu estou copiando e colando? Porque a gente já fez esses blocos, é a mesma coisa, ok? Então aqui vai vir também, vou criar aqui, ó, vai vir props, o set altura ali, né? Vai vir aqui em props, ponto, ao modificar, beleza? Isso aqui a gente vai passar via propriedade. Então salvo a altura, importa ele para cá, vou chamar ele aqui de altura, componente altura, beleza? E aqui nós vamos usar o altura, props ao modificar, e eu vou passar para quem pro ao modificar? O set altura. Salva, ele vai fazer o refresh aqui. Beleza? Não deu erro. Aqui eu tenho um componente. Aqui eu tenho outro componente. Tá vendo? Eu já tenho componentes separados. Ó, o componente altura, o componente peso. Agora vamos no componente botão calcular. Beleza? Então vamos lá. Criar mais um arquivo, new file. btn calcular.js. Copia tudo aqui para cá. Isso aqui é só para a gente ganhar tempo, tá? Aqui, ó, vamos pegar o bloco aqui do botão, ó, Ctrl X, substituir esse bloco aqui, beleza? Aqui tá o nosso botão. Notem que eu não tenho text input aqui, mas eu vou precisar do touchable highlight. Só esse componente? Acho que só, né? Só esse componente. Só esse componente. Bom, para o botão calcular, nós vamos ter que passar a função calc_mc. O calc_mc, ele tá aqui no app principal. Aqui, ó. E nós vamos ter que passar agora para o botão. Beleza? Então vamos fazer o import aqui do botão. Vou chamar de btn calcular. Eu vou importar de componentes btn calcular. Beleza? Lindo, maravilhoso. Então inserir aqui, ó, btn calcular, e aqui é ao clicar, ok. E o que eu quero passar aqui ao clicar? Quero passar o calc_mc, certo? Então, vamos lá. Calc_mc. Pode ser ao clicar, ao pressionar, o nome que vocês quiserem dar para ele aqui. Tá aqui, ó, mas faltou o CSS, né? Faltou o CSS dele, o CSS dele são esses dois aqui, ó. Esses dois. Vou recortar, certo? Eu não preciso desse CSS aqui mais. Eu preciso dele aqui, né? E preciso do bloco também? Preciso do bloco também. Então, deixa o bloco lá. Cola. Salva.
Tá lá. Lindo, maravilhoso. O botão calcular. Salva aqui o nosso app. Não precisamos de TXT. Não precisa. Não precisamos do TXT aqui. Certo? Joia. E precisamos agora de um componente para o resultado e um componente para a tabela. Então, mais dois componentes que nós vamos precisar. Vamos lá. Componentes. New file. Resultado.js. Lindo, maravilhoso. Ctrl C, Ctrl V. Pegamos aqui o componente resultado. Só vai precisar do bloco, né? Resultado. Ctrl X. Cola aqui, Ctrl V. Resultado só precisa do bloco. Não precisa nem de text input, então tira aqui também, para não ficar nada sobrando ali. Resultado. Vamos importar o resultado aqui. Import resultado from components resultado. Muito bem. Coloco o resultado aqui. Resultado. O resultado, a gente precisa desse camarada aqui, né? Resultado. Então, props ponto resultado, certo? Ele vai vir em propriedade. Então, resultado, que foi a propriedade que nós chamamos lá, recebe resultado. Vamos ver se não vai dar problema não, mas acho que não. Vai não. Achei que ele ia dar problema aqui com o mesmo nome aqui da propriedade do valor passado, mas estão em locais diferentes, né? Isso aqui está no JSX e isso aqui está vindo do JavaScript. Beleza. Então tá aí o componente resultado. Agora precisamos criar mais um componente, é o componente tabela. Vamos lá então. Componente new file tabela.js. Beleza, tá vendo, gente? Como que esse negócio é fácil? Isso é fácil demais. E aqui nós vamos recortar esse camarada, jogar ele aqui, passa para cá. Aqui precisamos do CSS de tabela, então recorto o CSS, preciso do bloco e do tabela aqui, né? Bloco e tabela. Preciso nada via props aqui. Tabela não precisa de propriedade, então não preciso passar a propriedade para ele aqui, né? Function tabela. Salva. Vamos importar. Import tabela from components tabela e coloca ele aqui. Tabela. Salva. Faltou. Aqui, ó, faltou o image lá, né? Aqui, ó, não preciso do touchable highlight aqui, não preciso do text input aqui, não preciso do image aqui. Salva, mas eu preciso do image aqui. Não preciso de text e preciso do image. Salva. Beleza. Joia aqui. Salva aqui. Salva aqui. Beleza. Tá aí o nosso aplicativo. Separado, todos os componentes em arquivos separados, o que dá um aspecto melhor aqui no arquivo principal. Olha só, eu tenho muito menos componentes aqui do que quando a gente tinha tudo junto aqui. Menos componentes não, a gente tem o mesmo número de componentes, mas eu tenho menos código aqui. Eu tenho cada código dentro do seu próprio componente. Se eu quiser mexer no componente de peso, eu não preciso vir aqui, eu sei aonde que eu vou direto. Eu vou aqui no componente peso. Tá tudo aqui relacionado ao componente peso. Tá vendo? E no app.js
eu tenho um código mais limpo. Olha só o que eu tenho aqui. Muito mais limpo do que a gente tinha anteriormente. E vamos ver se está funcionando aqui, continua funcionando? Então, informe o peso. Vamos colocar aqui o peso 105. Sei lá. Informe a altura. A altura 1. Opa, deu um errinho aqui. Vamos ver onde que está acontecendo, né? Ao modificar is not a function. Ao modificar. Pera aí, gente. Uai, pera aí. Não modificar do altura, que deu erro. Acho que foi da altura. Vamos ver aqui, vamos pegar aqui o componente, altura. Aqui, ó. É porque eu escrevi errado. Ao modificar. Salva. Vamos ver aqui, ó, ao modificar. Tá certo ali. Salva aqui também. Vamos dar um RR aqui. O problema é que eu acho que não vai pegar mais. Continuou com o erro ali. Acho que nós vamos precisar reiniciar o nosso emulador. Deixa eu só conferir aqui. O peso tá certo. Vamos precisar iniciar a criança aqui. Bom, pessoal, voltei aqui, eu tive que reiniciar o emulador e mesmo assim iniciou com defeito, mas eu achei, tá vendo? Não apareceu o teclado, a gente já tinha visto esse defeitinho aqui. Mas mesmo assim eu achei um errinho no nosso código. Na verdade não é um erro, aqui no componente tabela, que é o seguinte, o tabela ele está dentro de componentes e ele está buscando aqui, ó, em assets tabela. Eu tenho que voltar para achar o assets, eu tenho que voltar na estrutura de diretório. Então aqui a gente precisa de ponto para ele voltar na estrutura e achar o assets tabela, tá bom? Aí ele some o errinho lá, ó. Então corrijam aí dentro do componente tabela, tá? E aí podem utilizar ele aqui normalmente. E aí vamos ver se tá tudo funcionando aqui, ó. Vou tentar, né? Localizar, vou digitar qualquer coisa aqui, ó. 555, ficou muito, né? Aqui, ó, 73. Altura, vou chutar aqui, ó. 8 não, né? 8 metros fica muito. 7 fica muito, então 1 tá aqui em cima. 1 ponto, ó, certinho. Ponto 60. Beleza. Confirma. Calcular. E ainda, Calc MC. Beleza, é bom acontecer erro. Aqui, ó, can't find Calc e MC no nosso botão calcular. A gente deve ter esquecido alguma coisa nele lá. Vamos ver? Botão calcular. Ele não tá achando, obviamente, o Calc MC. Por quê? Porque o Calc MC tá vindo aqui de app. A gente esqueceu que nós estamos passando para ele, ó, o ao clicar, certo? Que tá o Calc IMC. Então aqui é ao clicar. Beleza? Joia. Vamos ter que chutar aqui de novo, ó. Peso, vamos lá. 78, tá bom. Altura 1.70. Calcular. Opa, tem erro ainda? Ao clicar. Sim. Mas o ao clicar tá vindo de props, né? Props. Beleza. Agora não tem mais erro não, hein? Peso. Pode ser grande aqui, né? Não, tá por aqui. 79. Altura 1.8. Calcular. Agora funcionando. Tudo certo agora. Esquecemos de passar aqui, ó, que ele vem do props. Beleza? E a tabela aqui sendo exibida. Então, todos os componentes funcionando. Tudo isso aqui, nada do que tem aqui é novidade pra gente. Nada. Tudo isso aqui nós já vimos durante o nosso curso. Aprendemos tudo isso aqui separadamente.
Agora daqui para frente nós vamos juntar as coisas, vamos criar alguns aplicativos aqui para a gente poder praticar um pouquinho, tá vendo? Infelizmente começou a dar esse erro aqui, eu vou ter que fechar tudo e iniciar tudo novamente, tá? Se o de vocês estiver dando esse errinho aqui, já tentei fechar e abrir novamente e não dá certo não. Eu já não tentei trocar de teclado, né? Mas também não vai fazer sentido, né? Só reiniciando, só fechando tudo e abrindo novamente que ele volta com esse erro aqui. Mas tá isso aí. Na aula de hoje nós refatoramos o nosso aplicativo. Próxima aula a gente vem com mais conteúdo, novo aí. Te espero na próxima aula. Forte abraço e até lá. Tchau, tchau.